tarde, colegas. Nós vamos agora dar início, depois de cumpridos os 10 minutos de tolerância tradicionais, à mesa redonda Apreensão e Penhora de Ativos Digitais. Quem vai moderar este debate é a nossa colega agente de execução, Bárbara Filipa Pinheiro, e, portanto, passo-te a palavra, Bárbara, para conduzir agora aos trabalhos. Olá, boa tarde, muito bem-vindos a todos. Vou passar a apresentar os meus colegas de mesa, todos. Vamos fazer uma pequena apresentação de cada um sobre os seus temas e depois vamos fazer vamos discutir um bocadinho os temas que vão ser feitos. É uma mesa bastante com um atrativo muito grande e muito diferente. Espero que seja do agrado de todos. O primeiro a intervir vai ser aqui o Dr. David Silva Ramalho, advogado desde 2013 nas áreas de contencioso criminal, contencioso contraordenacional, particularmente os domínios económicos, financeiros e do cibercrime e prova digital. É licenciado em Direito, pós-graduação em Direito e Cibersegurança, mestrado científico em Ciências Jurídico-Criminais e assistente convidado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa na disciplina de Direito Processual Penal. Daquele lado temos o Ricardo Vieira, inspetor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária, da unidade responsável pela investigação de crimes informáticos. Aqui, do meu lado esquerdo, temos o colega Rui Miguel Simão, não é? Conhecido de todos nós, secretário do Conselho-Geral da OSAI, solicitador desde 2011, agente de execução desde 2013, licenciado e pós-graduado em solicitadoria, licenciado em Direito, mestrado na Faculdade de Direito da Universidade do Minho em Direito Informática a investigar na área do meio eletrónica e membro da Innovation Team da International Union of Judicial Officers. Do outro lado, temos o Patrick Guelen, que é oficial de Justiça em Bruxelas desde 2013 e assessor do presidente da International Union of Judicial Officers. Vamos começar aqui pela apresentação do Dr. David. Alice, por favor. Boa tarde, o meu nome é David Silva Ramalho, já tiveram a minha apresentação. Enfim, vou começar por agradecer o convite à Ordem dos Solicitadores de Execução e dirigir os meus cumprimentos aos meus colegas de painel, que são muito mais ilustres do que eu e que sabem mais disto do que eu, certamente. Eu venho dar-vos, por isso mesmo, uma apresentação muito preliminar sobre o que são os ativos virtuais, muito concretamente, porque aquele que é o mais frequente, já devem ter ouvido falar, a Bitcoin, uma noção muito básica de como é que a Bitcoin funciona e que medida é que isso pode ser importante para a investigação criminal e na perspectiva também dos direitos de defesa, que é aquilo em que eu trabalho. Eu bem sei que do vosso lado interessa acima de tudo a parte civil e a parte da penhora. Receio não ter grandes contributos nessa matéria, eu sempre fui advogado de crime e é nessa área que trabalho, mas em todo o caso espero poder contribuir de algum modo, mais não seja para a compreensão destes temas e como é que, dos problemas que eles vão colocando, que em alguns casos serão transponíveis. Bem, começamos por falar nas bitcoins e nas altcoins. Em termos muito sumários, vamos definir altcoins como aquilo que não é bitcoin. É simples, é uma definição pela negativa. Não vou perder muito tempo com este tema, com a origem da Bitcoin. Qualquer pessoa que já tinha visto um documentário das dezenas que existem no Netflix saberá mais ou menos que se fala num tal de Satoshi Nakamoto, que se fala nos movimentos cypherpunk da década de 90, que houve outras tentativas de fazer uma criptomoeda que funcionasse, mas nenhuma delas funcionou devidamente, na medida em que não havia tecnologia que permitisse uma coisa simples, que é eu pagar com uma moeda digital a uma pessoa e a seguir não pagar com a mesma moeda a outra. Este era um problema que não estava resolvido até chegar a Bitcoin e a grande novidade da Bitcoin foi essa. Foi permitir que eu faça um pagamento a uma pessoa e depois não possa pegar no mesmo ativo e pagar a outra. Há várias definições e já há muito tempo que se tenta definir moeda virtual.
nós em Portugal não falamos em moeda virtual, como já devem ter visto, falamos em ativos virtuais. Porquê? Porque o Banco de Portugal, e nem concretamente o legislador, vamos dizer assim, quis deixar muito claro que não estamos perante moeda, estamos perante ativos. Havia várias definições e o BCE tentou fazer umas quantas, ninguém chegava bem a um consenso e a própria definição do BCE não era boa, tinha ali umas falhas. Mas a ideia que nós temos agora transposta na nossa lei, da diretiva, é muito útil e é suficiente, parece-me. É uma representação digital de valor que não está necessariamente ligada à moeda fiduciária, enfim, e que não possui o estatuto jurídico de moeda fiduciária, mas que é aceito por pessoas singulares ou coletivas como meio de troca ou de investimento. Cada vez mais meio de investimento do que meio de troca. Como devem ter percebido, a Bitcoin ainda hoje não serve propriamente para pagamentos correntes. Enfim, já a Tesla já aceitou, deixou de aceitar, voltou a aceitar, mas continua a ser um meio de pagamento discutível. Mas que tem um valor, tem, e que é um meio de investimento, é. E se nós formos hoje à Coinbase ver quanto é que vale uma Bitcoin, nós vamos ver que vale muito dinheiro e vamos ver que já valeu mais e vamos ver que o Ethereum vale muito e vamos ver várias moedinhas que lá estão, algumas que são criadas. Eu recordo de uma criada há uns tempos sem grande sucesso, que era a Kanye West, que foi, enfim, o Kanye West não permitiu que ela continuasse, mas havia várias dessas. E cada vez vão surgindo mais. Já não tenho a contagem exata, mas irão certamente nos milhares. A Bitcoin tem um conjunto de características que a tornam especial e que a tornam um objeto de investigação mais relevante. E é mais relevante porquê? Porque grande parte dos mercados de droga online ou das práticas ilícitas praticadas online são feitas a troco de uma criptomoeda em concreto, que é a Bitcoin. Podem não ser, pode haver outras, mas a Bitcoin continua a ser a mais disseminada, a mais conhecida. Hoje em dia, se formos à mercearia, certamente as pessoas já ouviram falar em Bitcoin, não sabem bem o que é. Às vezes acham que é dinheiro dos jogos, mas já ouviram falar. Se falarmos em Monero ou em Ethereum, se calhar ainda não chegou lá. Mas a ideia da Bitcoin é esta. É uma rede descentralizada, portanto não há bancos de Bitcoins. Existem, na verdade, exchanges, ou seja, entidades que funcionam como bancos, que compram e vendem criptomoedas e que as têm guardadas, mas não são as entidades que as produzem. As Bitcoins são geradas por uma rede descentralizada e automaticamente, mais ou menos em períodos de 10 em 10 minutos. Vão surgindo lotes novos. Tem um registro público de transações, a blockchain, que toda a gente já ouviu falar. A blockchain, onde estão registadas todas as transações alguma vez feitas com Bitcoins e de forma tendencialmente imutável. Aliás, é curioso que a blockchain permite colocar texto em cada transação. Ou seja, quando se faz uma transação Bitcoin, pode ela ficar registada na rede com uma pequena notazinha. E houve até há algum tempo pedidos de casamento na blockchain para ficarem para lá para sempre e muito depois daquele casamento durar, provavelmente. E é também um conjunto de regras para a validação de transação e a emissão de unidades de moeda, a chamada mineração. A Bitcoin é uma rede aberta, descentralizada, que vai gerando bitcoins e que as vai dando a algumas pessoas que resolvem um problema matemático com os seus computadores. E, acima de tudo, daquilo que já sabemos, vou saltar aquele penúltimo porque me levaria muito tempo, é um ativo volátil e flutuante em valor. Ou seja, o valor que a Bitcoin... Eu tenho uns alertas no meu telemóvel para os valores da Bitcoin e volta e meia recebo... Subiu 5%, desceu 5%, num mês aumentou 80%, no outro mês baixou. É altamente volátil e, portanto, isto coloca um problema que vamos ver adiante, que é quando se apreende Bitcoin, ela vale um valor. Quando se vende Bitcoin, ela pode valer muito mais ou muito menos. A sorte é que nós podemos vender parte de Bitcoins e comprar partes de Bitcoins. Mal nós só pudéssemos comprar uma Bitcoin e gastar 40 mil euros para ter... Pode-se comprar 10 euros de Bitcoin, 20 euros de Bitcoin, é fracionável em várias unidades, a mais pequena das quais se chama um Satoshi. É um sistema, portanto, descentralizado, as moedas são geradas pela rede, vamos chamar-lhe moedas, enfim, a lei chama-lhes ativos, mas a própria versão portuguesa da diretiva chama-lhe moeda, e o seu valor é fixado pela oferta e pela procura, daí a sua elevada volatilidade. E enfim, a sua inovação é aquilo que eu já disse, que permite fazer transferências de pagamentos de entidade para entidade, sem um duplo pagamento. Assenta em criptografia de chave pública e, muito resumidamente, a partir do momento em que se faculta um endereço Bitcoin a uma pessoa, é como se aquela pessoa tivesse o nosso NIB. Pode enviar Bitcoins para aquele NIB e eu
enfim, posso depois usar, posso depois movimentar aquelas bitcoins. Uma nota para dizer que as carteiras virtuais, que é o software que nos permite movimentar bitcoins, não têm bitcoins lá dentro. O que elas têm é um saldo registado na blockchain, ou seja, sabe-se que a carteira número 1 tem uma bitcoin. E se eu quiser transferir uma bitcoin para a carteira número 2, essa transação é enviada para a rede e a rede registra que a carteira número 2, a partir daí, tem uma bitcoin. Isto é muito simplificadamente, porque cada carteira tem vários endereços e cada transação pode ter vários destinatários, incluindo outros endereços da própria carteira. Mas a ideia, muito resumidamente, é esta. Eu tenho bitcoins que envio para outra pessoa e esse saldo fica registado numa rede pública, onde quem tiver o endereço da carteira sabe quanto é que ela vale. Sabe quem é que tem aquela bitcoin. Depois temos uma coisa que é a chave privada. A chave privada pode ser comparada a um PIN. Ou seja, só eu é que posso ter o meu PIN. A partir do momento em que alguém tem a minha chave privada, essa pessoa pode movimentar as bitcoins. Daí que seja tão importante obter a chave privada no âmbito de uma diligência de apreensão, seja ela qual for. Porque se apreender, por hipótese, se obtiver apenas o endereço da carteira Bitcoin, aquilo que é o chamado NIB, que eu disse há pouco, bem, de pouco serve, porque a partir do momento em que saírem daquela casa, vão ver aquele NIB e vão ver que tem 0 bitcoins, porque elas foram transferidas para outro lado qualquer. A carteira Bitcoins, quando é criada, gera uma chave privada aleatória. E, portanto, mesmo sabendo que a chave privada é gerada automaticamente a partir da chave pública, portanto, que o tal PIN é gerado a partir do tal NIB, é impossível nós adivinharmos qual é que é a chave privada através da chave pública somente. Para se fazer uma transação, como aquilo funciona é, eu introduzo como destino a chave pública da pessoa a quem vou transferir e envio. E a transação é comunicada para a rede e a rede reconhece aquela transação como válida. Portanto, a carteira do destinatário vai ver pouco tempo depois que o seu saldo aumentou, exatamente no valor que foi enviado. Depois há uma pequena diferença, porque costuma haver taxas de transação cobradas pela rede, mas não entrará por aí. A ideia é, eu faço uma transação com bitcoins, ela vai parar à carteira de outra pessoa, durante um tempo ela está numa espécie de limbo, chamada mempool, está ali parada até ser confirmada pela rede, não pode ser movimentada outra vez nesse período de tempo, passado esse período ela é confirmada pela rede e a transação concluiu-se. Porque é que é muito difícil a Bitcoin funcionar como moeda de pagamento? Isto às vezes demora um bocadinho, não demora só 10 minutos, demora mais tempo. E as taxas de transação para um café, por exemplo, seriam cerca de 50 euros, o que torna impraticável neste momento usar Bitcoins, a não ser que simplesmente se queira deitar dinheiro ao ar ou comprar café muito caro. Bem, a pesquisa de transações, eu não vou entrar especialmente em como é que se apreende, como é que se investiga, até porque não sei, quem sabe, o Inspetor Ricardo Vieira sabe melhor que qualquer outro, mas, enfim, sabendo a chave pública de uma carteira, é possível nós irmos a um site da blockchain e pesquisar quais são as transações efetuadas com aquela carteira, incluindo os diferentes endereços. Depois tem um grau de complexidade superior, mas simplificando. E é possível, até certo ponto, seguir a cadeia de transações, ver de onde é que veio o dinheiro. Por isso, em tese, imagine-se que o dinheiro, as bitcoins são apreendidas numa certa carteira. Se virmos no histórico de transações daquela carteira que a transação proveio, por exemplo, da Coinbase, que é um exchanger, é uma espécie de banco de bitcoins, é possível, em tese, pelo menos obter informação, já que aqueles exchanges estão obrigados a cumprir procedimentos de Know Your Customer. São instituições financeiras, verdadeiramente. Se algum de vós tiver, provavelmente terão, mas quem quiser ter uma carteira virtual, fará download do programa e terá de cumprir uma série de procedimentos, tirar uma fotografia a si próprio, tirar uma fotografia ao seu cartão de cidadão, cumprir como se estivesse a abrir uma conta num banco. Pesquisando alguns endereços, enfim, podemos encontrar na internet alguns sites que são chamados Wallet Explorers, que associam certos endereços a certas carteiras, por exemplo. Aquilo vale tanto como a Wikipédia, portanto é preciso ter algum cuidado, mas se virmos que uma carteira recebeu uma Bitcoin de um certo endereço, vamos àquele Wallet Explorer e pode dizer naquele Wallet Explorer que esse endereço está associado, por exemplo, a um exchange, a uma Coinbase. Algumas têm, aliás, registados os primeiros números de um endereço e, portanto, é mais fácil identificar. Enfim, e poderão estar associadas a práticas ilícitas, em alguns casos. Mas como sublinho, falível. Bem,
apenas para sumariar, porque penso que estarei perto do tempo, existem no âmbito de processos de crime que envolvem criptomoedas várias dificuldades que a defesa enfrenta. Desde logo a circunstância de não ter o grau de especialização que a Polícia Judiciária tem e a investigação tendencialmente tem, que é muito superior ao advogado médio, muito superior ao cidadão médio. E depois temos o problema de prazos de investigação, que às vezes são 3 anos, 4 anos, e prazos de defesa são 20 dias, e que colocam alguns problemas, designadamente para quem não tem os meios de investigação que existem à disposição, que existem à disposição de quem acusa e de quem investiga. Depois temos o problema que, frequentemente, a narrativa da investigação, da defesa, não é investigada. A investigação diz, eu acho que este Bitcoin vem do ponto A, e a defesa diz, não, mas vem do ponto B. E, por vezes, a única investigação que é feita é do ponto A, o que coloca um problema. Ou, às vezes, a defesa nem tem a oportunidade de o fazer porque diz, defende-se em julgamento. E depois, em julgamento, é muito mais difícil de conseguir que o tribunal o autorize. Depois temos um problema que é difícil ter acesso a toda a informação que está no processo, porque apreendem-se terabytes e terabytes de informação, às vezes televisões, às vezes aparelhagens, e tudo é apreendido, e depois há, no caso dos sistemas informáticos, há tanta cópia, tanta informação em formato digital, terabytes e terabytes, que os 20 dias que são dados para a defesa são manifestamente escassos, até porque tipicamente são processos aos quais é conferido natureza urgente. E depois uma incerteza que certamente será transversal às nossas áreas, que é quando é que se converte a Bitcoin em euros. No momento em que se apreende, hoje, por exemplo, a Bitcoin valerá, não sei, 38 mil, não confesso que não vi, mas ontem era mais ou menos isto, 38 mil euros. Vale a pena vender já ou vende-se depois? E se vender já e mais tarde houver fundamento para restituição da Bitcoin, porque não transitou em julgado, ou que seja, para restituição da Bitcoin ao seu titular, o que é que se devolve? Os 38 mil ou o valor que a Bitcoin tem naquela data, que pode ser superior ou inferior? Bem, existem pelo menos 2 soluções em discussão na matéria. A primeira, vende-se logo que se apreende. A segunda, vende-se no final. Desculpem mentir-vos, há uma terceira que é, vende-se a qualquer momento se o titular consentir. Eu sou particularmente favorável à terceira. Vende-se a qualquer momento, se o titular consentir, até ao momento em que haja trânsito em julgado, como é evidente, em que se consume, em que a apreensão seja efetivada. No âmbito do processo penal, será perdida a favor do Estado. No âmbito das penhoras, há de ser entregue ao credor. Mas é isto que eu vos queria dizer. Eu receio já ter ultrapassado o meu tempo e peço desculpa por isso. Quaisquer dúvidas, eu estarei disponível para falar convosco daqui a pouco. Obrigado. Muito obrigada, Dr. David. Esta realmente é uma problemática da conversão é realmente importante, mas para nós, agentes de execução, não é? Ainda vamos ter aquela questão e iniciar a penhora, mas aí ainda vamos discutir um bocadinho melhor. Eu vou passar a palavra ao Patrick, que vai desenvolver um bocadinho esta questão do blockchain que o Dr. David esteve aqui a falar. Now it's better, I think. Olá, meus caros colegas de Portugal. Por favor, não se importe se eu continuar em inglês. Meus português realmente não é muito bom. So now I go in English, but I promise to Rui to learn a little bit in Portuguese. So next year I will be very good in Portuguese. But first of all, I would thank the OSAEA for the invitation to participate and to be present here in a room that is full of people about a subject who is very difficult to understand: Bitcoin, blockchains, cryptocurrency, digital assets. We know with the COVID, all is going very faster, especially in the digitalization. We see an increase of the homework, even mandatory, the increase of the remote courts, the increase of electronic communication, the increase of the digital management of our offices, also the increase in some back countries about the enforcement with artificial intelligence. Is there still need of a judicial officer in our world? We see also that the blockchain is coming more and more. Every day in the newspaper you are talking about Bitcoin. It's rising up, it's going down. The blockchain, there are a lot of applications on the blockchain, and
and when we talk about blockchain, we talk about no need for a trust third party, so our profession. So there is no need for just an officer anymore because we have the trust in the blockchain. This is really true. Can we say that with the blockchain, we don't need any trusted third party? Since a few years, I think about the possibility for an enforcement agent to intervene in the blockchain. We have our place, but we have to adapt ourselves in our organization, in our back countries, but not only on a national level, because blockchain has no borders. It's going everywhere. So we have to adapt also on the international level. Come now to the blockchain. What is a blockchain? We have some explanation here. So it's a distributed ledger, so it's the nodes. So everything is decentralized. And to give an example, blockchain is not Bitcoin, but Bitcoin is an application works on a blockchain. A few years ago, I think 2 or 3 years ago, a crazy guy came into my office and to talk about me. I want to make something with you in the blockchain. Yes, there is a place for our profession, not only in Belgium, but also in Portugal. In every back country, there is a place for our profession in this blockchain. And why the judicial officer has to have a place in this blockchain? Because it's decentralized. It's no anymore centralization. And where we are going through, now we are on the Web 2, and we are going on the Web 3 application. So all will be interconnected. And so we need something very important to make this Web 3 to run. And it's all about decentralization. This is very, very important. It's really a revolution who is coming. And all this blockchain application contribute to the development of this decentralized economy. And with this change, we will have more and more exchanges between the people on the digital world, on the blockchain. And there is really one need we have. There is one concept which is older than all economic and social, everything new. It's the trust. And the trust is something very older than our profession, than everything else. And you will say to me that the blockchain brings also the trust. Why? Because the blockchain protects the data, the blockchain protects the digital transaction, the blockchain stores all the hashes, so all is in the blockchain and cannot be changed, and these hashes are replicated in multiple points, in all the nodes. But why is it not enough to give the trust to all the blockchain application? Because you have to verify all the data. You have to make the verification of all the data. And you have to protect all this data. It's not because you put a lie in the blockchain that this lie is becoming true. So you have to make something very important, and this important thing is legal protecting. We can protect on a legal base something what is going on the blockchain. And this is a human. This is you, this is me, this is every judicial officer, not only in Belgium, but in every back country. We have to make the link between the real world. The real world is all what is off-chain, and the digital world, what is on-chain. A lot of things you cannot put on the blockchain. All what is protected with the GDPR, you cannot put it on the blockchain. So you have to make a link between what is real and what is on the blockchain. So between the link between the off-chain and the on-chain. And who will be this link? This will be the legal officer. So this human is a key. And so this is a legal officer, and it can be only a legal officer. Why? Because he is identified. You are appointed by the state. You applied a strict ethic code. The people trust in you. When you are acting as enforcement agent between a creditor and a debtor, the people trust you because you are making the job on a good way. And if you don't make it on a good way, you are responsible for the acts you are doing. So this is something very important. By the only way our profession exists, people are paying their debt.
And they know if they don't pay their debt, you are going to the debtor and take the money, give it to the creditor. So the people trust in you. You are also a very big role as custodian, and I'll be coming back on this too. So with this trust, we can give this trust not only in the real world, but also in the digital world. And what can we do? Which competence can we bring to this digital world? We can bring certification. We can check the content. We can certify documents who are going on the blockchain. I check this document, and this document goes into the blockchain. I have create a hash, and I can every time say, yes, this hash is represented by this document in off-chain, so in the real world. So I can make, with my knowledge, the link between the real and the blockchain. And we can also intervene as a custodian, so we can keep the money between parties. If you have to run a smart contracts on the blockchain, if there's money you have to pay from one to other, you can change this money into a cryptocurrency, but I can keep the money. The people trust in me. The people who are contracting don't trust, not every time, but in me, they trust. So I can keep the money, the smart contract is running, and after I can pay every party how it has to be. Another thing is the protection, the confidentiality, and the social recovery. I can protect digital assets. What I know, I don't say to someone else. I'm responsibility. I'm secrecy about the information I keep. And social recovery. All of you have heard that some people who have some bitcoins lost their key. So if you lose your key, your millions are going away. There was, I think, a guy who has 2 more chances to keep his bitcoins for more than 100 million, and if he don't have the right key, he cannot access to his bitcoin. With our protection, we are protecting a wallet, we can make a recovery of its wallet. And also, we can make proof. And then with our reports, statements of facts, even you have not great evidence, it's a begin of a proof for a judge to make the link between the hash and the real world. So we have our place in this system. And I will come later on with a concrete use case we are now trying to work. So we brings legal protection to the trust content and the digital transactions, what is referred by the hashes that are stored on the blockchain. So really the most important thing here is the link between the blockchain and the real world. And in another way, we can say if there is no need of a human in the digital world, there is no need to be here, we can stop with everything and we can go home. I want now talk about a use case because we are trying to put all what I'm saying here on a real world to make real use cases. I don't know if you heard that a few days ago someone bought an NFT. NFT is a non-fungible token. So in the artwork now, everyone is talking about this NFT. You have an artwork, you have an NFT, it's a token on the blockchain, you buy it and you are the owner of this artwork. You don't have the artwork, but you have the rights on this artwork. So someone sold an NFT from Banksy for 100 Ethereum, so around $300,000. And after he buy it, Banksy says, no, I have the rights on this artwork. I didn't sell it, but the guy has paid $300,000 for nothing. So it's a very dangerous issue, and we can, with our function as judicial officer, can secure all this process. How we can do it? We have one case, we will try to run it mid of November. So in the first step, so we are working together with IT guys who are making a wallet on the blockchain network, a judicial officer, and a lawyer. First step, the ID of the artist. I will get in contact with the artist who makes this artwork. He has a music song, and I will ask to him a password, an address based on a bill, and I will make this in my statement of fact. This is the guy who wants to sell this music song. Second step, the lawyer is coming in the process. He will make all a contract. What is this artwork? What is this music song? How long is it? Take a copy of it. The characteristic, all the rights, what the rights are sold by in this music song. Can he use it? Can he sell it? But also it's only for listening. It's for, so
all will be done in a contract. Then what we are doing, we create a token. So we make this artwork on the blockchain. So we tokenize this music song. And so this is the first statement of fact I create, the QAC, what is stored in the token and the creation of the token. This is the first statement of fact, and I'm sure that the token who is on the blockchain is related to this music song. Then we put it on a gallery because the artist wants to sell this token. So we make a description. This is the song. We can put the song on the platform from the minute 1 to 3:23. This is the music song we sell. The rights are free. So if you are buying this music song, it's for you, and you will have all the rights on this music song. And then we make an auction. We will sell it to everyone who wants it. It goes on the website, and I will control all the follow from the 10 days by auction. And then I will make my second statement of fact. The first is to certify what we sell, and on the second place, how it is sold. So I will make in my statement of fact every step from step 1 to the last step, and say this is the one who makes the best bid, and then I can sell to him. And he has to pay not to the artist, but he has to pay in my hands. Why? I act as custodian. And when I act as custodian, I can take this money, but also make the sale in a cryptocurrency, but not in different, because everyone has his own volatility. So we accept one cryptocurrency, we can make a change in euros, and I can keep it or in my wallet, my protected wallet, or if it's in euros, I can get it on my account. And so after that, follow the agreement. I can pay the artist, I can pay the intermediaries who has worked on it, and you are sure the one who buys this NFT, he is sure he knows what he's buying. And all the statements of fact I done here, I make 2. It will remain in the blockchain, and we can every time make a link. If someone says 2 years later, no, you don't have the rights on this music song, he can say, yes, I have. And why? Can say because we make the link between what is off-chain and the on-chain. So the hash on the blockchain, so the token, is we can make the proof with the documents we have done before. So this is one of the use cases. We are trying to find different use cases. We can but also imagine to make use cases for the attachment on immovable goods. More and more, all the immovable goods are in electronic registers, so we can also put this in the blockchain and make a seizure on the register. We can tokenize these immovable goods in the blockchain and sell it to someone else. So all this is also, we can do it also for enforcement. So our purpose here is to think about how we, as judicial officer, can intervene in the blockchain, how we can have a place in the digitalization, because if we have no place and the world is going more and more faster in the digitalization, it will not be good for us, and we will have less and less work. And it's the same, it's not all but only for the judicial officer, also for the lawyers, for the notaries, to make a real legal tech. Now you are hearing legal tech, yes, but what is for the moment a legal tech? Some specialists of the blockchain who try to put something in the field of enforcement or recovery, and they have the control on the judicial officer. No, here it's all the legal officers, the judicial officers, the notaries, the lawyers who have the control of all the process. And this is something very important. A last word about the digitalization of the digital assets. The president of the union, Mark Schmidt, talked about this morning about our new World Code on digital enforcement. And so it's now finished, and we will present it for the first time in Dubai, and it will be held on 22 to 25th November in Dubai. And we try to put some principles about the digitalization, about the enforcement, the digital assets, how the digital officer can secure and give the trust to all this. And we
we will defend in the next months and the next year this global code and present it in every BAC country. So I can only invite you to register for the Congress. You have a link here just under. You can register. It will be a very, very big event on the digitalization, and all will be about cyber justice. So as you see here, the new opportunities for the judicial officer. I know it was a little bit quick. It's a big project what we are working on, and there is no only place for one judicial officer, not for 2, not for 10, not for 20, not for 100, but we hope to have a decentralized network. And so everyone who is interested in this project can also contact with us and send us an email or to have more information. But I think I know since 2 years herein, we have discussions every week, almost every day, to see how we can improve, to secure this, to be good with our responsibility, and see how we, as legal practitioners, can improve all this blockchain system. Thank you very much for your attention. Thank you, Patrick. Como puderam ver, esta tecnologia de blockchain vai aqui alterar o rumo da nossa economia daqui a um tempo. Agora vou pedir ao inspetor Ricardo Vieira. Muito obrigada. Boa tarde a todos, caros colegas de painel. Quero começar por agradecer o convite que foi endereçado à Polícia Judiciária para hoje estarmos aqui presentes. É uma oportunidade para partilharmos a nossa experiência nesta matéria. A minha experiência é, sobretudo, de apreensão de ativos virtuais. Vou falar aqui um pouco... Em princípio, só vou falar das situações que correram bem. Prefiro não falar daquelas que correram menos bem, porque assim mantemos as expectativas altas. A Polícia Judiciária acompanha este fenómeno dos ativos virtuais, inicialmente apenas os bitcoins, que o Dr. David Silva Ramalho já falou, desde praticamente do início, não desde 2009, mas seguramente desde 2010, 2011, começamos a acompanhar aquilo que era um fenómeno, mas aquilo que nunca consideramos que tomasse as proporções que tem hoje. Porquê? Porque estávamos a falar de um pedaço de software. Os bitcoins não são mais do que um pedaço de software que circula na rede como se fosse um e-mail ou como se fosse uma fotografia e que na altura facilmente comprávamos 50 ou 100 bitcoins. Não era difícil, não estavam acessíveis como estão hoje, mas com alguma facilidade se adquiriam bitcoins, que serviam apenas para transações únicas, exclusivamente num grupo muito restrito. Poucas pessoas acreditavam nesta nova forma de pagamento. Nós, e quando eu digo nós, digo as polícias a nível mundial, ninguém nunca pensou que tomasse estas proporções e que se tornasse também numa forma de quem se dedica às atividades criminosas utilizar este tipo de ativos virtuais para esconder um pouco da sua atividade. Descobrimos os primeiros sinais de ilicitude, como disse, em 2010, 2011, em alguns fóruns internacionais em que estávamos presentes, em algumas investigações. Inicialmente, investigações que estavam relacionadas com uma matéria que é a pornografia de menores, ou seja, a compra e venda de conteúdos de abuso sexual de menores online. Esta era uma forma de quem se dedicava a este tipo de negócio esconder as suas ações, ou pelo menos esconder as suas aquisições, e quem vendia, muitas das vezes os abusadores, conseguirem também esconder a sua real identidade. Curiosamente, continua a ser uma forma de pagamento muito utilizada neste tipo de crime, mas que nunca realizamos nenhum tipo de apreensão de ativos virtuais em investigações deste género. Já fizemos algumas apreensões, sobretudo as apreensões que têm a ver com crimes de burla, branqueamento de capitais, mas à cabeça aparece, obviamente, o tráfico de armas e o tráfico de estupefacientes. Eu costumo dizer que isto são crimes do passado, são crimes, muitos deles, que já eram cometidos antes de existir
a internet. Ou seja, aquilo que aconteceu foi, em algum momento, alguém descobriu que era mais fácil utilizar a internet e então tudo agora é transferido para a internet. Para mim não é bom, mas também podemos dizer que não é mau. Ou seja, eu vou ter trabalho, ainda há pouco falávamos, vou ter trabalho para o resto da vida e mais 2 vidas, porque hoje tudo passa por um computador, hoje tudo está num telemóvel. Todos os crimes, hoje em dia, de alguma forma, tocam na componente informática, mas são crimes que já eram cometidos anteriormente. Portanto, não há aqui uma grande diferença. A pedra de toque torna-se com aquilo que eu designei como AC/DC. Não tem a ver com aquela banda de rock, mas também não tem a ver com questões de cristianismo. Tem, pura e simplesmente, a ver com antes do Covid e depois do Covid. Esta questão da Covid é uma pedra de toque. Porquê? Em março de 2020, quando nós estávamos a iniciar o nosso confinamento em Portugal, em meio de março, o preço dos bitcoins caiu inicialmente 37%, para depois cair 50% do valor que tinha. Tinha tido um pico anterior, subiu, estamos a falar de subir desde 2017 à volta dos 900 euros, até chegar a valores na ordem dos 20 e tal mil euros. E os bitcoins, sobretudo porque todas as outras altcoins andam muito a reboque da valorização do bitcoin e do ethereum, mas quando a bitcoin cresce, todos os outros têm tendência a crescer. Cria de alguma forma alguma credibilidade no mercado. E o porquê a Covid? Quando o preço dos bitcoins cai em março de 2020, surge aqui uma nova oportunidade de negócio. Ou seja, quem se queria dedicar às burlas consegue criar plataformas falsas, como se fossem exchangers, e dizer, nós oferecemos lucros de, por exemplo, 20% ao ano. Estamos a falar de algo que é totalmente incerto, porque a variação do preço da Bitcoin não é ditada por estes exchangers. No entanto, a partir da questão da Covid, começamos a utilizar também mais a internet, mais o pagamento descentralizado, mais o pagamento à distância. Tal e qual como em Portugal cresceram as burlas com o MBWay, também cresceu a utilização de ativos virtuais. Se muitos dos utilizadores tivessem tido a oportunidade de ver a apresentação do Dr. Silva Ramalho, com certeza que ficavam a perceber mais do que aquilo que percebem. Aquilo que muitas das pessoas fizeram foi procurar de uma maneira muito ligeira alguns conhecimentos na internet, conseguiram encontrar algumas carteiras, o que eram as carteiras, não percebem também muitas das vezes como é que isso funciona. Mas estamos a falar, por exemplo, de uma carteira de software, precisa de estar instalada num computador. Eu considero que tem um nível de segurança médio-alto. O conhecimento do utilizador é médio. Porque é que é importante aqui o nível de segurança e o nível de conhecimento do utilizador? Porque eu, tal como vocês, quando temos que fazer uma apreensão, precisamos de saber quem temos à nossa frente. E se temos à nossa frente uma pessoa que realmente domina a informática e que domina esta questão das carteiras de bitcoins ou de qualquer outro ativo virtual, muito dificilmente nós, se calhar, vamos ser bem-sucedidos. Existem outras carteiras que eu considero totalmente inseguras, que são aquelas que são web-based, ou seja, são todas as carteiras em que o utilizador não tem efetivamente os bitcoins na sua posse. Se na primeira carteira que eu falei, a carteira de software, o utilizador tem uma carteira, tem um software instalado no seu computador, esse software pode ou não estar protegido por uma palavra-passe e tem um ficheiro informático onde está armazenada aquela informação que, quando aquele computador se voltar a ligar à rede, é atualizado e continua a pessoa a deter na sua posse determinado ativo virtual. Vamos dar o exemplo do Bitcoin para facilitar. A pessoa continua a ter aqueles bitcoins, tem um pedaço de software, tem um ficheiro onde toda a informação está guardada. Quando nos viramos para carteiras web-based, estamos a confiar em alguém, que neste caso está do outro lado do Oceano Atlântico, provavelmente nos Estados Unidos, uma empresa que, embora todos queremos acreditar que são de confiança e que vão guardar os bitcoins e que vão guardar o nosso dinheiro e quando nós quisermos ter de volta os nossos proveitos ou o nosso prejuízo ou o nosso dinheiro, o que quer que seja, que queremos de volta,
queremos acreditar que eles efetivamente nos vão devolver. Mas temos exemplos, temos um exemplo do MTGOX, um exchanger no Japão, que houve alguém que se apoderou dos ativos que ali estavam armazenados, não é? Aqueles que estavam sob a custódia deles, aqueles que estariam à guarda deles. Portanto, hoje em dia, muito facilmente alguém instala então um software, pode ser no telemóvel, pode ser no computador, e de alguma forma considera que está a dominar aquele equipamento e aquele investimento. Quando falamos de carteiras de hardware, estamos a falar de um dispositivo que tem o aspecto de uma pen. Porque é que saliento estes dispositivos? Cada vez são mais utilizados, têm uma taxa de sucesso na segurança elevadíssima. Não conseguimos contornar este tipo de segurança. Ou seja, ou contamos com a colaboração do titular desta carteira, ou então a única coisa que vamos levar é esta pen e não extraímos dali absolutamente nada. Já vos vou explicar depois alguns contornos destas carteiras. Quando estamos a falar de pessoas que detêm uma grande quantidade de ativos virtuais, e estas carteiras têm uma elevada diversidade de ativos virtuais, é aqui que guardam. No início guardavam em computadores, através das carteiras de software. Alguns, muito poucos, podem ter algumas contas, pequenas quantidades de ativos virtuais na internet, porque também eles sabem que não estão seguros. A maior parte, hoje em dia, utiliza isto. Quando vocês entram na casa de alguém, tal e qual como eu, quando entramos achamos que é apenas mais uma pen. E eles têm aqui algumas marcas, características, e quem está mais desperto para esta matéria vai facilmente identificar que se trata de uma carteira, mas se ligarmos ao computador não vão ter acesso a nenhuma informação. E aqui, aquelas que foram as primeiras carteiras. Aquelas carteiras que eu me lembro de ter tido inicialmente são as Paper Wallet, altamente inseguras, por mim já poderiam ter desaparecido, não trazem nada, apenas trazem confusão. Em algumas situações foram feitas pela Polícia Judiciária apreensões assentes em carteiras de papel. Atualmente estamos a redefinir todo o modelo de apreensão, com novos procedimentos, com as melhores práticas a nível mundial. Porquê? Porque efetivamente nós estamos a apreender um ativo que tem um valor e que hoje está em cerca de 39 ou 38, 40 mil euros. E a experiência que a Polícia Judiciária tinha era de apreender bens, frigoríficos, televisões, carros, casas ou dinheiro. Quando começamos a falar de apreender ativos virtuais, se o dinheiro não era guardado num saco de plástico no fundo de uma arrecadação, se era depositado, se tínhamos esse cuidado, como temos, não podemos também lidar com os ativos virtuais dessa forma, de uma forma quase com o total descuido. Temos que ter o máximo de cuidado. Normalmente, quem utiliza este tipo de carteiras, se ainda existir alguém a utilizar, tem um nível de conhecimentos baixos, porque também estas carteiras são também elas muito inseguras. Efetivamente, na apreensão, aquilo que estamos a falar é de localizarmos uma carteira. E quando falamos em localizar uma carteira, podemos estar a falar então de um software num computador, de estarmos à procura de uma pen, de uma carteira em papel ou de algo que está no telemóvel de um qualquer utilizador. Depois aqui começam as complicações técnicas. Eu não vos vou aborrecer com todas as questões técnicas que são imensas, mas ou obtemos realmente a chave privada, que já foi falada na apresentação das bitcoins, ou começamos aqui a ter alguns níveis de dificuldade. A chave privada é aquilo que nos permite movimentar os bitcoins. Associada a esta chave privada existe uma seed, ou seja, um conjunto de 12, 18 ou 24 palavras que servem de um mecanismo de salvaguarda. Ou seja, o computador avariou irremediavelmente. O telemóvel não é um bom exemplo. O computador avariou irremediavelmente. A pessoa perdeu os bitcoins. Não. Tem estas 12 ou 24 palavras guardadas num post-it bem escondido, consegue novamente num outro computador instalar o mesmo software ou um outro software, introduzir aquelas palavras por aquela ordem e vai conseguir recuperar aqueles bitcoins ou aqueles ativos virtuais. Porquê é que isto é importante? Porque não podemos considerar que, ao apreendermos o telemóvel ou o computador, efetivamente a pessoa deixa de ter acesso
aos ativos virtuais. Efetivamente, pode continuar a ter acesso. Há uns anos, ainda hoje se fazem algumas apreensões assim, que é o fecheiro wallet, ou seja, é o fecheiro de configuração e com toda a informação relacionada com o software que estava então a armazenar os ativos virtuais. Cooperação internacional e ordem judicial. Numa apreensão que acompanhei, que assisti há cerca de 3 semanas, pedimos um exchanger para bloquear, não pedimos a apreensão, pedimos bloqueie, por favor, a possibilidade do utilizador movimentar estes ativos virtuais para um lado ou para o outro. A resposta que obtivemos é que não o vão fazer. Nós identificámos, dissemos que enviaríamos, obviamente, uma ordem judicial, iríamos ativar todos os mecanismos de cooperação internacional e eles disseram, não, nós não o podemos fazer porque quem tem esse domínio, quem consegue efetivamente movimentar os bitcoins, são os seus legítimos proprietários. Isto não corresponde totalmente à verdade. Eles acabam por se esconder um pouco nas questões técnicas, mas se vos dei o exemplo do exchanger no Japão, que alguém ficou com os bitcoins, aqui é exatamente o mesmo. Ou seja, se nós recorrermos ao Blockchain Explorer e formos ver transações, conseguimos perceber que alguns bitcoins estão armazenados, por exemplo, na Coinbase, noutras empresas norte-americanas, e são eles que detêm as chaves privadas. Ou seja, a única coisa que nós temos é um username e uma password que nos permite aceder a uma conta online onde nós conseguimos visualizar o nosso saldo. Mal comparado é aquilo que acontece com o nosso home banking, não é? Eu não tenho o dinheiro lá em casa, eu não acedo à internet para saber se tenho dinheiro ou não tenho na minha conta bancária. O dinheiro está num banco. Se hoje conseguimos emitir uma ordem e conseguimos apreender o dinheiro que está numa conta bancária, aqui é exatamente o mesmo. Penso que estamos agora a dar algum espaço e a Comissão Europeia já está a começar também a intervir e a tentar criar alguns mecanismos de proteção, porque senão a investigação nunca vai conseguir ter sucesso em apreender estes ativos virtuais descentralizados. Efetivamente, a apreensão apenas está concluída quando existe a transferência dos ativos virtuais para uma carteira no controle da Justiça, no controle de outra pessoa que não aquela pessoa a quem os ativos virtuais tinham de ser apreendidos. As dificuldades são dificuldades, sobretudo, técnicas. Estamos a falar de software, estamos a falar de dinheiro virtual que está dentro de computadores, que está protegido por segurança biométrica, uma impressão digital ou reconhecimento facial. Estamos a falar de um PIN, de uma password, de um código padrão. Todos estes fatores são muito difíceis de contornar. Estamos ainda muito reféns, muitas das vezes, da participação e da colaboração, no nosso caso, do arguido. As soluções passam aqui, obviamente, por um exame forense, uma análise a um computador, mas estamos a falar de imensa informação. Pensem só em toda a informação que vocês têm no vosso computador e o que nós estamos a tentar encontrar é, efetivamente, uma agulha num palheiro. Existem soluções, acima de tudo, aquilo que defendo há muito tempo. Tenho dado algumas formações na área da apreensão de ativos virtuais dentro da Polícia Judiciária, também no Centro de Estudos Judiciários, com o objetivo de formar. Sem conhecimento e sem formação, nós nunca vamos conseguir estar ao mesmo nível de quem está do outro lado, que tem todo o tempo do mundo para se dedicar a estudar estas matérias e cada vez mais a proteger os bens que estão do lado deles. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, inspetor. E agora vamos passar aqui ao Rui Simão. Boa tarde, colegas. Obrigado aos meus companheiros de mesa. Penso que tem sido um painel que, pelo menos, nos está a alertar para uma circunstância com a qual, sem dúvida, teremos que nos começar a deparar. Já não é novidade noutros países. Aliás, eu depois até queria desafiar o Patrick a contar como é que uma agente de execução em França apreendeu recentemente 600 bitcoins, sendo certo que o preço mais alto de uma bitcoin deve ter andado nos 60 e qualquer coisa, 63, 64. Imaginem, se essas 600 fossem vendidas por esse preço mais alto, estaríamos a falar de qualquer coisa como 38 milhões de euros. O que é que isto demonstra? Isto demonstra que, na nossa perspectiva, agora vou focar-me mais na penhora,
vou falar para os colegas no âmbito do processo civil, antes os executados fugiam para o estrangeiro, agora mudam de aplicação no telemóvel. E nós deixamos de conseguir apanhar os bens se não estivermos preparados para procurar por estes ativos digitais. É basicamente isto. Já não é preciso mudar de país, instala-se uma aplicação diferente ou adquire-se um ativo diferente e fica-se muito mais protegido de responder perante a justiça. Assim, os agentes de execução não estejam preparados e a justiça criminal não esteja preparada para encontrar esses mesmos ativos. E o tema aqui trata ativos digitais. Temos-nos focado muito naquele que é o mais sonante, aquele de que se fala mais, a Bitcoin, não é? Porque é um sistema descentralizado, baseado na blockchain, blá, blá, blá. Já sabemos isso tudo. Mas, na verdade, os ativos digitais, e à medida que a nossa vida está cada vez mais tecnológica, digital, não são só criptomoedas. Há, desde logo, uma ligeira diferença que está mais aqui para quem estuda estas matérias entre moeda eletrónica e criptomoeda. Não é bem a mesma coisa. Aquilo que nós temos, por exemplo, no nosso cartão da Revolut ou aquilo que temos na blockchain registado como bitcoins. Depois ainda há outro tipo de ativos. Hoje de manhã, o presidente da União Internacional dos Dossiers de Justiça falou nas bases de dados. É verdade, bases de dados cheias de informação sobre profiling de clientes, levanta certamente problemas também de privacidade, isso será outra questão para debater noutra sede, mas são ativos digitais. Algoritmos, os chamados bots, que podem, por exemplo, fazer transações no mercado bolsista de forma automática, têm alto valor. Peças de software, arte digital, também já aqui discutida. E por isto mesmo, por haver uma vasta palete de ativos digitais, é que nós precisamos de começar a falar sobre estas matérias. E vai ser apresentado então este Código Mundial da Execução Digital no Congresso do Dubai, no qual tive o privilégio de poder trabalhar também conjuntamente com o Patrick. E percebemos uma questão desde logo que é um problema que tem que ser abordado da forma mais global possível. Não podemos deixar que os agentes de execução de determinado país estejam a avançar nesta matéria e nós fiquemos para trás. Isso não vai produzir certamente um bom resultado. Já todos ouviram aquela frase de que os info-excluídos são os analfabetos do futuro, não é? Nós precisamos de acompanhar, fazer um esforço de acompanhar este tipo de temáticas para perceber como é que podemos reagir no âmbito do nosso processo civil para penhorar este tipo de ativos. E são vários, como vos mostro. E a questão agora fica também para nós, quem vai ser o primeiro de nós a penhorar ativos digitais, não é? Quem é que vai fazer esta notícia de ter penhorado 600 bitcoins? Estou curioso para saber. Desde logo, e para abordar a questão de como penhorar ou como formalmente dizer que foi feita uma ordem de penhora num destes ativos, eu gostaria de fazer esta distinção entre ativos centralizados e ativos descentralizados. Porque isto já é algo que nós conhecemos, estamos habituados a lidar. E eu estou a tentar aqui desmistificar, descomplexificar a conversa à volta dos ativos digitais, dizendo nós podemos traçar paralelos, analogias, com bens que já conhecemos. Os ativos descentralizados são estes baseados, sobretudo, na tecnologia blockchain, que é a tecnologia que o Patrick apresentou e que também está a ser desenvolvida para agentes de execução. Ou seja, não há custódia de nenhuma entidade, não há ninguém que dê a cara, não há uma plataforma. Há várias plataformas que podem ser usadas, mas os ativos, na verdade, são verificados de forma descentralizada por várias máquinas. Portanto, aí não há um responsável, aí não há ninguém a quem nós possamos pedir informações sobre os ativos. Por outro lado, também há ativos digitais que estão centralizados. Estão à guarda de determinadas entidades, determinadas plataformas, vocês conhecem-nas, e aí já temos um rosto, já sabemos a quem nos dirigir para fazer a penhora. Quando os bens são descentralizados, eles estão só à guarda do titular. Pode ser em formato físico, como explicou o inspetor Ricardo, naquelas wallets, naquelas pens. Pode ser nesse tipo de formato, ou pode ser num formato digital, podem estar alojadas numa máquina, eu não me vou repetir, isto já foi bem explicado. Portanto, estes ativos estão descentralizados e nós só conseguimos penhorá-los basicamente se tropeçarmos neles. Se formos fazer uma penhora de bens móveis e os encontrarmos. Mas e se pensarem bem, e estou ali com alguns exemplos de criptomoedas, que são ativos descentralizados. Se pensarem bem, isto já não é assim tão diferente de outro tipo de ativos que vocês conhecem e que provavelmente até já penhoraram, não é? Obras de arte, valores em cofres, joias,
Tudo isto, no fundo, também são ativos que nós só penhoramos se encontrarmos. Se não encontrarmos um diamante na casa do executado, ou se não encontrarmos o tal saco de dinheiro, nós não conseguimos penhorá-lo. Vocês não conseguem aprender. E é este o paralelo que nós estamos aqui a tentar fazer, não é? Portanto, qual é que é o caminho para fazer uma penhora de um ativo digital descentralizado? Bom, na minha opinião, o mecanismo possível é aplicar precisamente o regime da penhora de coisas móveis não sujeitas a registro. Se encontrarmos esse ativo, temos a obrigação de o apreender seguindo as normas do Código de Processo Civil aplicáveis à penhora de coisas móveis. Agora dir-me-ão assim, pois, mas eu até encontrei a PEN, mas ela está protegida por impressão digital, tem um dado biométrico que não me deixa ter acesso ao seu conteúdo. Isso é verdade. Qual é o caminho, então, que tem que ser promovido? Temos que, se calhar, alargar as regras do dever de cooperação, arranjar mais e agravar as cominações da sonegação de bens à penhora, que já é um regime que nós conhecemos. Porventura, muito pouco aplicado, como sabem, não é? Mas ele está lá no Código de Processo Civil. O Código diz que o executado, que sonegar bens à penhora, incorre inclusivamente em responsabilidade criminal, e depois já temos que chamar ali o Dr. David, deixa de ser do foro da Justiça Civil. Isto pressupõe que o executado, de facto, queira colaborar. Mas ele tem que ser persuadido a colaborar de alguma forma. A questão é que o executado, enquanto conseguir usar os ativos sem colaborar, não tem grande razão para colaborar. Portanto, tem que se pôr aqui a tónica. Como é que se impede o uso de ativos digitais a quem os tem, mas não os entrega à justiça? Isto é uma questão que tem que ser resolvida e que levanta debates acalorados nestas discussões do Código Mundial da penhora de ativos digitais, como devem imaginar. Por outro lado, temos os ativos digitais centralizados, que estão à guarda de uma entidade. Vocês conhecem estas entidades, não é? Têm conta no PayPal, ou se calhar até têm um cartão do Revolut, porque quando vão viajar é mais prático, não têm que andar a fazer os câmbios, não é? O que é que acontece nestas entidades? Eles é que gerem o ativo, eles é que disponibilizam, eles são o custodian, não é, Patrick? Eles é que são os responsáveis pela guarda do ativo. E, portanto, são eles que o disponibilizam ao cliente. São eles que o disponibilizam ao devedor, ao arguido. São eles que prestam esse serviço, muitas vezes remunerado, outras vezes gratuito, depende do tipo de serviço. Não se põe só nestes casos a questão da penhora. Há outra questão muito interessante, que tem a ver com as heranças. Morre alguém que tem muito património armazenado numa destas plataformas. A plataforma tem, a empresa por trás da plataforma tem sede em Singapura, servidores na Índia, na China. Porque é que há de responder pela lei sucessória portuguesa? E se calhar quem tem os ativos nem colocou esta questão, não é? Mas quando um dia morrer, e vai acontecer, isso é certo, há que resolver esse problema. Portanto, nós estamos na alvorada das questões que se levantam à volta dos ativos digitais. Temos que estar presentes, temos que estar aqui a ter esta discussão, por muito que às vezes ainda tenhamos alguma dificuldade em compreender todo o alcance do que aqui está a ser dito, mas temos que fazer este esforço para estarmos aqui presentes. No caso dos ativos digitais centralizados, qual será o paralelo que temos que fazer? Bom, parece-me relativamente fácil. Nós temos que aplicar o regime da penhora de créditos, porque temos alguém que tem o acesso privilegiado àquele bem. Na verdade, não é muito diferente do que uma penhora de saldos bancários. Nós não vamos pedir ao executado que colabore na penhora de saldos bancários, vamos pedir à entidade bancária que guarda o dinheiro, não é? Portanto, sempre que saibamos que existe uma entidade onde estão armazenados este tipo de dados, nós temos que seguir este regime. Agora, temos um grande problema, que é aquele da jurisdição, porque temos as entidades que dizem, não, mas eu não sou uma empresa portuguesa. Eu não sigo a lei portuguesa. Os ativos não estão em Portugal. Estão na Índia. Portanto, eu nem sequer compreendo as vossas notificações. Podem mandar para aqui cartas, mas eu não respondo. A questão é que tem que se regular este problema da jurisdição e, mais uma vez, o Código Mundial visa fazer isso, porque os problemas já não se resolvem de uma forma local, têm que ser resolvidos de uma forma mundial. E se alguém consegue aceder a determinado ativo em qualquer parte do mundo, perguntamos nós, não terá esse mesmo ativo que respeitar as normas jurídicas dessa qualquer parte do mundo, em qualquer sítio onde possa ser utilizado?
Eu recordo, e achei muita graça, recentemente, ao que aconteceu na Austrália. Não sei se lembram, o Facebook e a Google, gigantes tecnológicos que toda a gente considera praticamente titânicos e imbatíveis, estavam a usar notícias de jornais sem dar os direitos de copyright aos respectivos jornais. E o governo australiano disse, bem, se vocês não derem nota de quem são os autores das notícias, nós vamos impedir-vos de publicar notícias. Ao que os gigantes tecnológicos disseram, vocês não podem fazer isso. Nós somos a Google e o Facebook. Vocês não podem fazer isso. E o primeiro-ministro australiano disse, if you want to do business in Australia, you must follow Australian rules. Tão simples quanto isso. A verdade é que os gigantes cederam e hoje em dia eles seguem as leis da Austrália. Recordo também que muitos serviços, exceto através de VPNs ou de serviços para contornar isso, não estão disponíveis na China, porque a regulação da China diz, não, vocês não podem usar esse tipo de serviços aqui. E, portanto, o que é que importa dizer? Que se eu posso usar um determinado ativo digital em Portugal, se eu posso usar o Revolut em Portugal, se eu meto o cartão de banco, o cartão de multibanco na ATM e sai dinheiro, ou eu consulto o saldo, então há um sistema em Portugal que está a trabalhar em cooperação. Mas a entidade não está a cooperar com o Estado português, não está a cumprir a lei portuguesa. Porque quando é preciso apreender, ou quando é preciso penhorar, eles dizem que não compreendem a nossa língua. Então como é que se tem que regular isto? Nós estamos a partir para um princípio de jurisdição, que é o princípio da acessibilidade. O que é que diz este princípio da acessibilidade? Se determinado ativo digital está acessível a partir de Portugal, ele tem que poder ser penhorado em Portugal. Se está acessível a partir de Espanha, ele tem que poder ser penhorado a partir de Espanha, porque ele pode ser usado em Espanha. As pessoas podem gastar os seus ativos em Espanha, gastar, usar, seja como for, consumir. Este princípio da acessibilidade levanta a questão da concorrência, não é? Porque nós podemos ter Estados em concorrência, em sede de processos. Mas a verdade é que é possível às pessoas utilizarem os ativos nesses sítios. Hoje em dia, como vos disse, podemos ter o devedor fantasma que não vai para sítio nenhum, fica cá, e fica cá a usar ativos digitais. E vive única e exclusivamente disso. E é preciso que nós sejamos preparados para responder a essa questão. Portanto, é preciso regular e aplicar este princípio da acessibilidade e é preciso obrigar as fintech ao cumprimento da lei nacional em cada Estado-membro em que operem. Parece-me ser esta a solução, parece também ser esse o caminho que vai ser apresentado no Dubai, no Congresso Mundial dos Agentes de Execução, e é a discussão que importa nós termos agora, porque temos que nos preparar para o futuro, que no fundo já é o presente. Muito obrigado. Obrigada, Rui. Agora vamos abrir aqui uma discussãozinha entre vocês. Queríamos perguntar ao Patrick about the enforcement agent in France that upon the bitcoins. Can you tell us, please? Yes, so it was in France there was a seizure about 611 bitcoins. Also it was in a criminal affair and there was a online auction it was on beginning of March of this year. So now the judicial officer in French, it's two professions who are becoming one. So the auctioneer and the judicial officer is becoming the justice commissioner, commissaire de justice in French. So it's one of these commissaires de justice who has made the sale of these 611 bitcoins. They were seized by the states. And it was also an online auction, and some of the bitcoins were sold on a higher price than the day price of the value of the Bitcoin. So it was a little bit weird that the first one was sold, I think, with 30 or 40% more value than the daily value of the Bitcoin. So you see, it's possible to seize the Bitcoin and to sell the Bitcoin, and here it's done by the new French judicial officer. And it's everyone who wanted to buy this Bitcoin by the inscription, by the registration, has to have also a wallet. So here was a hot wallet on the internet to get the Bitcoin on his wallet. And sometimes it's dangerous, but also to buy on this way, because there was a time of
48 hours if you buy the Bitcoin to get them, because the volatility can be very high. I think 2 or 3 days ago, the Bitcoin was going down of 15%. You buy 10 Bitcoins and you receive them 84 hours after you buy them, so the price can go down, can also go up. But this was for the first time in France, there was an online sale of the Bitcoin. Thank you. Eu agora perguntava ali em respeito a Ricardo como é que nós, agentes de execução, ao fazer uma diligência, não é, podemos tropeçar num destes dispositivos e perceber que se trata de bitcoins. O que é que vocês, qual é a vossa sensibilidade relativamente a isto, uma vez que vocês aprendem e nós melhoramos, não é? Bom, não é assim tão fácil encontrar os dispositivos. Os dispositivos hoje facilmente passam por uma PEN perfeitamente normal, podem estar escondidas em qualquer sítio. No entanto, aquilo que eu acho que devem de procurar, acima de tudo, tem a ver com formação específica. Existem alguns manuais sobre apreensão, porque vocês vão estar no terreno, vocês vão precisar de saber lidar com essas dificuldades. Não é preciso nenhum doutoramento em informática para conseguir, são pequenas ações. Ninguém vos vai pedir para saberem tudo sobre informática, mas pelo menos o suficiente. Eu acho que é necessário, acima de tudo, formação. É preciso insistir nestas matérias. Isto passa um pouco, estamos a comparar aquilo que a Justiça estava habituada, que era um telefone ainda daqueles de disco, para os telefones que nós temos hoje, que são autênticos computadores. E aqui estamos a falar do mesmo. A Justiça está preparada para, tal e qual como vocês, na maior parte dos casos, apreender dinheiro ou bens, e na realidade aquilo que tem que ser feito é estarmos preparados para procurar e conseguir ultrapassar tecnicamente estas dificuldades. Eu queria também aqui desafiar o Dr. David relativamente à volatilidade. Nós percebemos pela sua apresentação que há realmente uma volatilidade muito grande nestes ativos. Deu-nos aqui uma terceira opção. Podia desenvolver um bocadinho? Quando houver cooperação do próprio sujeito onde foi feita a apreensão ou a penhora destes ativos, em que sentido é que acha que isso poderia ajudar a haver maior recuperação? A haver uma recuperação... Eu referi-me, quando falei na volatilidade, e que é uma característica clássica das criptomoedas, dizia também que o problema que se coloca é o quando vender. Não é? Quando é que se vende? É no momento em que se apreende? É no final? Ou é quando é o consentimento? Eu prefiro, no processo de crime, naturalmente, mas admito que seja transponível, que a venda só ocorra antes do trânsito em julgado quando haja o consentimento do titular. Isso parece-me... Porquê? Porque assim é ele que assume o risco da valorização ou desvalorização. Imagine-se que há uma apreensão de um ativo que depois tem de ser devolvido e que se percebe que no momento em que há a devolução perdeu 30%, 40% do seu valor. Bem, temos aqui um problema de perda de oportunidade do titular dos ativos virtuais, porque não pôde vendê-la quando ela valia mais. Imagine-se que se vende os ativos sem o consentimento dele e mais tarde eles valorizam. Bem, se compreende, se no final a conclusão é a devolução dos ativos virtuais à pessoa, vai ter de se devolver em euros. E a devolução em euros não será aquilo que elas valem na altura. Daí que me pareça que a solução para esta elevada volatilidade tem de ser fazer correr o risco pelo titular dos ativos. De outro modo, podemos ter problemas de responsabilidade civil do Estado, parece-me, mas naturalmente, na perspectiva do processo de crime, admito que possa ser diferente no processo executivo. Muito obrigada. E eu queria desafiar aqui o Rui também. O blockchain é realmente uma tecnologia que vai contribuir para o desenvolvimento descentralizado da economia. A economia está muito centralizada nos governos, nos bancos. Qual é a posição deles relativamente à blockchain? Qual é o teu feedback relativamente a esta descentralização da economia? Não é? Deixamos de ter aqui um monopólio para cada um. Bom, neste momento há uma grande polarização daquilo que se faz pelo mundo fora. Devem ter visto notícias que El Salvador, um país inteiro, obrigou os seus cidadãos a instalarem uma aplicação do Estado para pagar tudo em bitcoins. Isto associado à questão da volatilidade, que já foi aqui mencionada, trouxe pessoas para a rua porque
Queriam comprar um hambúrguer no McDonald's, no momento valia 5 euros e depois valia 50 ou 500, quem sabe, depende da variação. A centralização não é em si má. A centralização é o que nos dá também aquilo que o Patrick falou um pouco, todos estes sistemas precisam de confiança. E a centralização traz essa confiança, porque se nós pensarmos no dinheiro, seja ele qual for, ele é um produto de confiança. Uma moeda de 2 euros não tem valor intrínseco nenhum, eu não a consigo comer, não consigo fazer nada com ela. O que ela tem é um valor fiduciário, tem um valor de confiança. Sucede que esse valor fiduciário é assegurado pelos bancos centrais. O Banco Central Europeu consegue mexer nos valores da inflação, consegue imprimir mais ou menos moeda, consegue retirar moeda do mercado, portanto tem alguns mecanismos de controle naquilo que é a ciência económica que nós conhecemos, também, mais uma vez, se calhar ainda estamos na alvorada daquilo que é a ciência económica e achamos que tudo se controla com este tipo de técnicas, não é? Puxa aqui um bocadinho a inflação, baixa a Euribor, imprime mais, imprime menos, pronto, talvez haja outras, mas a verdade é que os bancos centrais são responsáveis, pelo menos politicamente, e as pessoas sabem quem são as pessoas que estão, nós sabemos quem são as pessoas que estão à frente dessas instituições. Ora, quando estamos a falar de ativos descentralizados, ninguém sabe quem é que está por trás destas instituições, porque não há ninguém. Se houvesse, era centralizado. O que foi criado foi um sistema, imaginem, vou fazer um paralelo que toda a gente percebe bem, do registro predial. Quem trata do registro predial? As conservatórias. Confiamos que as conservatórias tratam bem do registro predial. Imaginem que alguém criava um software que dizia sempre que é feita uma compra e venda de um imóvel, registra-se no software e não é preciso haver conservatórias. É basicamente isto. Pois o sistema passava a ser descentralizado, não havia ninguém, não havia rosto responsável. Mas até quando é que nós podemos confiar nisto? A própria Bitcoin tem rumores, e não sabemos até que ponto verdadeiros ou não, de ter sido a determinado momento manipulada. Pode haver intervenção técnica de hackers para manipular este tipo de informação. O próprio sistema descentralizado, que hoje é seguro, quando tivermos a computação quântica, pode deixar de o ser. Portanto, nós hoje podemos ter um sistema de blockchain que dizemos, não, ninguém consegue alterar o sistema de blockchain. Se eu dei uma Bitcoin ao Patrick, esta cadeia, esta ligação é demasiado forte, está descentralizada, é verificada por máquinas pelo mundo inteiro. Mas depois vem a computação quântica e quebra aquilo num instante. Portanto, quais são os prós e os contras? Um sistema centralizado, de facto, está dentro do sistema jurídico, está enquadrado no sistema jurídico, nós temos acesso às entidades. Por outro lado, tem também confiança. Por outro lado, o descentralizado, neste momento, é altamente atrativo por causa da especulação. Isto não é a primeira vez que acontece. Já no século XVII houve a tulipomania. Se forem procurar por tulipomania, encontram a história da primeira bolha especulativa que aconteceu, em que já estavam a ser vendidos bulbos de tulipas ainda antes deles existirem. Isto durante muito tempo foi extremamente rentável, até ao momento em que se percebeu, bem, não há bulbos suficientes para todos, nem sequer nós podemos viver de bulbos de tulipas. Podia ser selos, podia ser outra coisa qualquer. Neste momento é criptomoeda, é era digital, tudo muito bem. Atenção, a volatilidade advém disso mesmo, porque basta o Elon Musk dizer, a partir de agora a Tesla aceita que se comprem carros com bitcoins e o valor da bitcoin dispara. E na semana a seguir ele diz, afinal não vale a pena, eu já não aceito bitcoins. E a bitcoin baixa. Portanto, queremos estar expostos a este tipo de volatilidade? Queremos estar mais no sistema centralizado ou descentralizado? Verdade seja dita que no sistema descentralizado precisamos também, nós, agentes de execução, de estar. Nós precisamos de conhecer como é que o sistema funciona. Muito obrigada. Como veem, temos aqui muito para explorar ainda. Queria-vos... Não acaba já. Não? Não, faz mais uma rondinha. É? Ainda temos tempo na outra sala. É? Pronto, eu achei que já não. Vamos lá, então. Vou então aqui também falar com o doutor David, que foi, na pesquisa que fiz relativamente a este tema, foi daquilo que mais me salientou, que é o facto da Bitcoin, quem faz compra e venda, que não seja atividade profissional, não paga IRS, não é? Mas como é que o doutor aconselha aos seus constituintes relativamente àquelas, para justificar as suas manifestações de fortuna?
Bem, Só antes de que mais- entre nós, não é? Não está a ser exibido Não, em YouTube. Não, Tá, eu sei. como sabe, os advogados cobram a hora e por pessoa, por isso Claro. tenho muito gosto em dar esse tipo de aconselhamento a esta sala. Mas, e aqui a minha resposta, receio que não seja, receio que não seja satisfatória, à medida em que eu tipicamente não aconselho comprarem ou venderem. Eu tento recuperá-los quando o inspetor Ricardo Vieira os apreende. E, portanto, é um bocadinho essa a minha atividade. Mas, de facto, o Portugal tornou-se tem a reputação no meio de ser um paraíso das criptomoedas, porque podia comprar-se e vender-se sem impostos, depois houve sem pagamento, sem ter sujeito a IRS. Depois houve aquela interpretação da autoridade tributária que dizia que se não for uma atividade recorrente, era uma formulação paralela que eu não estou a parafrasear. E, de facto, o problema vai ser quando houver uma interpretação efetiva sobre o que é esta atividade recorrente. Porque a ideia de que Portugal é um paraíso na compra e venda de criptomoedas existe quando é uma atividade recorrente. E o problema é que ainda não há um entendimento, a autoridade tributária ainda não começou a executar o seu entendimento do que é uma atividade recorrente, porque cheira-me que quando isso começar a acontecer vai deixar de ser um paraíso para a compra e venda de criptomoedas, porque de facto se forem atividades isoladas, se não forem atividades profissionalizadas, há uma isenção. Isso pelo menos é o que me dizem os meus colegas de Direito Fiscal. Noutro cenário é mais difícil sustentar isso, mas de facto a ideia também de que Portugal era um paraíso para a compra e venda de criptomoedas começou a ruir um bocadinho quando apareceu a necessidade de registro junto do Banco de Portugal, da obtenção de uma licença para a compra e venda destas atividades, quando seja feita através de empresas e aliás, penso que até é um bocadinho mais amplo do que isso. E, portanto, a regulação começa a apertar, a regulação junto dos próprios exchangers começa também a ser mais rigorosa e, portanto, a ideia de uma criptomoeda como moeda paralela ao sistema financeiro e um bocadinho mais desligada do que é a economia corrente, enfim, tem sido combatida pelos Estados, veremos com que sucesso, porque, como se sabe, grande parte das transações não ocorrem através de exchangers que estão sujeitos a procedimentos de KYC e as pessoas singulares que têm bitcoins não estão sujeitas a nenhum dever de identificação quanto às suas criptomoedas e quanto às suas carteiras virtuais. Já se falou, e parece-me altamente discutível que seja possível executar, que se tivesse de registar as carteiras virtuais em nome de uma pessoa concreta, como se faz com contas bancárias. Enfim, se for nesse sentido, se isso acontecer, que eu tenho muitas dificuldades que seja sequer execuível, parece-me que podemos pode dar-se uma machadada nas bitcoins, mas enfim, é um bocadinho como, desculpem a referência cinematográfica barata, mas é um bocadinho como no Jurassic Park, quando eles tinham só fêmeas e depois põem ovos. Nature finds a way. E é um bocadinho o que acontece, os informáticos find a way. Muito obrigada. Agora eu queria aqui falar com o Rui como é que está prevista a liquidação e a venda destes ativos. Bom, mais uma vez vou tentar fazer aqui o paralelo com as ferramentas que já temos no Código de Processo Civil, não é? Portanto, eu tentaria aplicar as regras conhecidas, o que acontece, por exemplo, com a penhora agora só me vem em inglês, de ações, exatamente, a penhora de ações, no fundo, quando estiver acautelado que o direito de defesa do executado, pode ser promovida a venda no mercado regulado, nesse caso. Aqui não é um mercado regulado, portanto temos que tratar da venda fora do mercado regulado, mas também com os mesmos critérios. Até pode haver lugar, imagino que sim, à adjudicação. Pode o próprio exequente, o credor, ter interesse na adjudicação do ativo digital. Porque não? Julgo até... Não, o Patrick deu a indicação que foi vendido e foi vendido por um preço superior. E foi um leilão. Ele disse há pouco que tinha sido um leilão, portanto, a mim parece-me que temos que aplicar aqui as normas que já conhecemos. O problema central está, de facto, na apreensão e na guarda, sendo certo que convém manter aqui este cuidado, que o Dr. David há pouco falava e muito bem, em não deteriorar o ativo digital na guarda. Ou seja, enquanto ele estiver à nossa guarda e o executado se puder opor, e se calhar até com procedência da oposição,
convém que o ativo digital não perca o seu valor. Se nós o transformarmos noutro tipo de ativo digital ou se o convertermos imediatamente em moeda, podemos estar a prejudicar gravemente ou beneficiar, não se sabe, depende do horizonte temporal para que se olhe. Mas do ponto de vista dos cuidados que o agente de execução deve ter, não distam muito dos cuidados que já temos de promover a venda assim que estão acautelados os direitos de defesa, e depois parece-me que sim, que pode haver lugar a tudo o que há no processo civil, ao requerimento de adjudicação por parte do exequente, à venda em leilão, porque não? Portanto, tudo isso me parece viável, sendo certo que, se não for feita a adjudicação, terá que ser convertido na moeda corrente em Portugal, não é? Em euro, para que se possa dar pagamento e, no fundo, perceber também nesse momento por quanto é que a execução finda, se há que prosseguir por algum remanescente ou se há que devolver excesso ao executado. E, portanto, tem que haver esse momento da fixação. É uma questão bastante delicada, por causa da volatilidade. Mas, outra vez, a volatilidade não é provocada pelo agente de execução, é pela natureza do ativo. Ele é volátil nas nossas mãos, tal como é volátil na mão do executado. Portanto, sendo certo que tomamos todas as cautelas, que prevenimos que já não há mais direitos de defesa que possam ser exercidos, que o património, todo o património do devedor, conforme nos diz o Código Civil, responde pelas suas dívidas e que ele está devidamente penhorado à ordem dos autos, temos que fazer a sua conversão para moeda corrente ou a sua adjudicação. O problema da volatilidade compreende-se perfeitamente, por isso é que temos que ter estas precauções, mas é um problema que está presente precisamente por não existir valor intrínseco neste tipo de ativos. Eles não se podem, volto a dizer, não podemos comer bitcoins, nem podemos usá-los para mais nada, não têm nenhum tipo de utilidade, são um número de série, são números, zeros e uns, não se pode fazer nada com eles, e a confiança que existe depende muito da nossa crença. Depende de quem tem este tipo de ativos, ou acredita muito que vai ficar rico porque pelo preço de uma pizza há 20 anos, agora tem milhões de dólares, e geralmente é este tipo de histórias que andam à volta das criptomoedas. Já devem ter ouvido histórias destas, não é? Alguém com 20 euros há não sei quantos anos e hoje em dia tem milhões e vive de Bitcoin e tem uma carrinha a dizer Bitcoin. Há pessoas que andam pelo mundo a dizer eu vivo de Bitcoin porque comprei Bitcoins ou minerei em Bitcoins no passado. Isto depende muito da tal questão da confiança. Penso que talvez por isso também fosse importante ouvir-te, Patrick. Do you want to talk more about this decentralized blockchain and why it is important for the enforcement agent to be present in that blockchain? Why it is important for us to be the custodians of the custodians is not the correct word, but we hold the information that gets in and gets out. Am I right? Can you explain it, please? Yes, the world is changing. In our project of Logan, we have someone who works in a bank, and the bank wants to keep everything, and she wants to get out of this because we are really changing our economy. All will go with the Web3 application on the internet, on the blockchain. So we have two solutions. One, we do nothing, we work as we work, and then I think in a few years, 5 years, 10 years, maybe 20, but we will go to an end of our work. Or we try to do what we do in the real life, also in the digital world. So we only take what we have. I like, when I'm thinking about blockchain, to think what I'm doing in the real life every day. I give trust to what I do. I do enforcement. When I go make a seizure, why do I have the power to do this? Because the people trust in us. We give the trust to our community, to our society. And we have to do the same on the digital world. We have to give the trust. For the moment, when you look at the blockchain, at the Bitcoin, it's only between 5 or 10% of the people in the world who are interested in this. Not only the criminals, but also people who want to work with it, to go inside of it. But there are 90% of the people who, for the moment, are not thinking about it, are not working with it. And the Web3 application, it's really to go inside for everyone. You, me, everyone, every people will have to deal with the blockchain in the next years. So we have to put what we do in our real world in this digital world. And it's not so different because we give the trust. People trust us. So as custodian, we can keep all the information. I can get this information because the people trust in me and know that I will not give the information to my neighbor or to give some information. When I have money on my
accounts, this money is protected. So even I have problems and I am a debtor, this money is protected. So the people will trust in this. And the example I gave with the banks is one of the best examples. For the moment, there is trust between the people who are working in it because they are trying to build something. But if you are going to everyone, there will be problems as in the real life. So as I said, only because we exist, the people are paying their debts. If we didn't exist in the real world, no one will pay because we have no consequences. And exactly the same will be on the blockchain. And we have to find out how do we act on the blockchain. We have not to wait that someone will come to us. Yes, hey, come. No, we have to improve. We have to see how we are doing. And in the group who I'm trying to find solution is not some IT guy who says you have to work on this way. No, I'm saying this may be a problem. So it's really to link the digital world and the judicial world in one world and work together. And for the moment, we work everyone up, each beside by everyone, and also with the lawyers, with notaries. We have to get all the judicial profession in one and see how together we can protect ourselves, also not only for us, but also for the community, for the right of the parties, and to protect the rights, even from the creditor and for the debtor. So this, I think, is a big message. We are the only who can give the trust in this blockchain. E eu agora ia pedir ao inspetor Ricardo que nos falasse um bocadinho do que é o NFT, que foi aqui abordado pelo Patrick, e o que é que vocês estão a usar relativamente à arte, relativamente à apreensão de obras de arte, relativamente a isto. Posso lhe dizer que não estamos a fazer nada. Não estamos a fazer nada. Neste momento, aquilo que estamos a alterar por completo eram os procedimentos e os mecanismos que tínhamos de apreensão, não só operacional, ou seja, não só no terreno, porque levantaram-se aqui também algumas questões que têm a ver depois com como é que se faz a gestão destes ativos. Eu tinha a intenção de ter posto um slide no PowerPoint em que dizia fizeram-se apreensões, há não muito tempo atrás, em que se colocavam as paper wallet diretamente num saco de prova guardada num processo de investigação-crime. É uma quebra de segurança, sempre disse que seria uma quebra de segurança e que aquele saco de prova deveria estar guardado num cofre. Ou seja, quando se apreende, e dei o exemplo tanto no Ministério Público como dentro da Polícia Judiciária, dei sempre o exemplo, quando se apreendem 2 toneladas de haxixe, as 2 toneladas de haxixe não andam agarradas com um cordel ao processo em papel. Portanto, aqui é exatamente o mesmo. Nós temos que ter noção, conseguimos, obviamente, plasmar no processo a apreensão. E essa é uma preocupação que a Polícia Judiciária tem pelo conhecimento tecnológico. Ou seja, alerto todos, se tiverem que apreender ativos virtuais, que utilizem aquelas carteiras em hardware, aquelas pens, deve de ser aí que devem de salvaguardar os ativos virtuais, ainda que temporariamente, pelo tempo que for necessário. Não recorram a outras formas de custódia, porque muito provavelmente vocês vão perder o controlo desses ativos virtuais. E em muitas situações continuaram-se a apreender apenas ficheiros de software porque existia a convicção de que com isso tirávamos a possibilidade ao utilizador de movimentar aqueles ativos virtuais, neste caso era sobretudo com bitcoins. Desiludam-se, temos que ter a noção. A apreensão é o movimento daqueles ativos virtuais para aqueles endereços, aquelas chaves privadas, saem da posse daquela pessoa para a posse de uma carteira em hardware e deve de ser aí que devem de ser salvaguardados. Quanto ao resto, não estamos um passo de cada vez, nós chegaremos um dia, acho eu. Queria também perguntar ao Dr. David se tem alguma coisa a acrescentar relativamente a estas questões do NFT. Relativamente ao NFT, não tenho nada a acrescentar, ainda não me passou. Acho que, na perspectiva de quem também estuda estes temas do branqueamento, parece-me uma via muito propícia ao branqueamento. A partir do momento em que tem um valor artístico e impossível de medir de acordo com critérios objetivos e de acordo com leis de oferta e procura, como a Bitcoin de algum modo
pode ser. Faz-se um NFT que vale 1 milhão de euros e quem vai dizer que de facto vale ou não vale 1 milhão de euros, não é? E, portanto, é uma via muito fácil para branquear. Eu faço um NFT e dou a outra pessoa que eu quero que me dê 1 milhão de euros porque eu lhe vendi outra coisa por fora e acabo por receber esse milhão. Isto não é uma confissão, atenção, estou a dizer em abstrato, mas parece-me, e aliás isto tem sido comentado noutros fóruns, que parece-me uma via que claramente vai dar que falar no plano criminal. Obrigada. Rui. Bem, sobre esta matéria também acho que é importante aqui desmistificar non-fungible tokens, ou seja, tokens que não são fungíveis, do que estamos a falar, NFTs, estão a ser utilizados para serem associados a obras artísticas, sejam elas principalmente obras digitais, e lá está, para desmistificar, no outro dia descobri que um ator que é muito conhecido, um comediante, César Mourão, aqui em Portugal, o Patrick agora não faz ideia do que é que estamos a dizer, bem, ele a maior parte do tempo não faz ideia do que estamos a dizer, vende NFTs, ou seja, ele cria os seus emojis, praticamente, e depois associa um número de série àquele emoji e põe à venda para que alguém diga: eu tenho um emoji, é quase como uma caderneta de cromos, basicamente, e fica com o direito ao uso daquela obra de arte digital. Pode ser, como digo, um simples emoji. Se forem à procura disso, vão certamente encontrar. E depois a questão é, se tivermos um executado que tem um NFT, não do César Mourão, provavelmente, mas do Banksy, se calhar convém penhorar isso. E precisamos estar alerta para essa circunstância, porque podemos estar a falar da próxima forma de conservar arte. Enquanto que a arte antes eram as esculturas, as pinturas, tinham-se em casa, na sala, agora pode ser um número de série, um NFT, que as pessoas compraram há muitos anos e que se calhar daqui a uns tempos vai valorizar, provavelmente com as mesmas regras de valorização da arte, quando morrer o artista, se algumas obras se perderem, ou então não, esta é a parte bonita, ou então estamos a viver num momento completamente louco, em que se atribui valores estúpidos, coisas que não valem coisíssima nenhuma, porque esses NFTs de arte digital, por exemplo, esses emojis que o César Mourão vende, eu posso comprar o número de série de 1, mas vocês podem depois copiar aquele ficheiro e ter o ficheiro no vosso telemóvel, no vosso computador, portanto, qualquer pessoa pode ter o ficheiro. Eu sou o único que tem o número de série, é isso que eu estou a comprar. Agora fica aqui também a questão para pensarem, para discutirem, para proporem o que é isto. Que realidade é esta, que valor é que isto tem e como é que se tratam estas questões. Penso que este debate foi sobretudo talvez um arranque da discussão para começarmos a estar mais alertas para este tipo de circunstâncias. Vamos ter aqui muita coisa pela frente nos próximos tempos, não é? Vamos acabar aqui esta mesa, que foi um prazer partilhar a mesa com estes ilustres convidados. Muito obrigada. Obrigado. Vamos dar por encerrada, então. Muito obrigada a todos por terem me assistido. Obrigado. Esperem. Permaneçam, por favor, na sala, porque conforme veem no programa, apesar de já não estarmos a cumprir o horário, é tradição também, vamos ter aqui uma apresentação que será feita pela nossa colega Wanda Nunes sobre a otimização de tarefas e, portanto, Wanda, se puderes vir fazer a tua apresentação. Nós permanecíamos aqui, se não se importarem, é uma apresentação curta, não é, Wanda? Pronto, então ela vai nos dar aqui algumas ideias sobre como podemos otimizar o nosso trabalho no nosso escritório. Agora vamos deixar que quem trabalha no crime veja as ferramentas que nós usamos no processo civil, um momento altamente esperado. Muito bem. Depois de ter sido pressionada aqui pelo meu colega, em que já me manifestou a necessidade de cumprir os timings, começo, ainda que de forma muito rápida, por agradecer a todos os colegas e cumprimentar todos os colegas aqui nesta sala. É com muito gosto que aqui estou, é com muito gosto que estou aqui neste dia, num dia bonito, e espero que tudo corra bem, aliás, como tem corrido até agora. Aqui neste painel, portanto, eu fui incumbida para falar sobre a otimização das tarefas e, basicamente, o que vou dizer, ainda que de uma forma muito célere, é que a gestão do tempo e a otimização das tarefas nos nossos escritórios é uma das nossas preocupações enquanto agentes de execução.
Todos nós já tivemos aqueles dias em que estamos sentados no nosso escritório e de repente olhamos para o relógio e pensamos como é que passou este tempo e aquelas tarefas que eu tinha por objetivo fazer não foram feitas. E de facto é o que acontece muitas vezes nos nossos escritórios e muitas vezes nós também complicamos ou então também acabamos por nos esquecer, se calhar temos ali meios, temos ferramentas que podíamos utilizar para simplificar essas mesmas tarefas. E, na verdade, o nosso sistema informático permite que algumas tarefas dos escritórios, dos agentes de execução, sejam feitas de forma rápida e célere. Imaginemos o que seria se os agentes de execução tivessem que ir fazer as consultas ou tivessem que ir fazer os registros de penhoras aos serviços públicos. Portanto, era de facto muito difícil. Também, por outro lado, devemos dizê-lo que também os serviços públicos beneficiam com o nosso sistema informático, porque efetivamente, como os agentes de execução não têm que ir aos serviços públicos, não têm que ser atendidos pessoalmente nesses serviços, também eles beneficiam com tudo isso. No entanto, o que nós verificamos é que muitas vezes nós acabamos por nos esquecermos ou por desconhecermos ou por não utilizarmos algumas ferramentas do nosso sistema informático. Tal situação faz com que depois demoremos, de facto, mais tempo a realizar tarefas, que algumas delas até são relativamente simples, e até a reportar dúvidas para os próprios serviços da OSAI, que efetivamente temos algumas dúvidas, alguns problemas que são detectados pelos colegas e que não conseguem resolver e que depois reportam aos serviços do helpdesk da OSAI. Também de referir que o tempo despendido pelos próprios funcionários na realização destas tarefas, se puder ser simplificado, obviamente que terá as inerentes consequências positivas, porque há uma redução de tempo e de custos. Em apenas alguns minutos vou tentar aqui explicar aos colegas ou ajudar a responder a dificuldades que existem na realização de algumas tarefas que são reportadas pelos agentes de execução aos serviços do helpdesk da OSAI. Trata-se essencialmente de matérias relacionadas com as contas cliente e com a inerente conciliação de valores nos processos judiciais. Portanto, nesta pequena apresentação, eu vou passar em jeito de vídeo, porque é óbvio, eu não consigo e não temos essa possibilidade de estar aqui a fazer online, não é possível, tem que ser uma apresentação muito breve. Eu vou tentar demonstrar como é que nós podemos agilizar e realizar algumas tarefas com que necessitamos de fazê-las com regularidade no nosso escritório. Portanto, coisas simples que às vezes nós complicamos. Portanto, eu peço a ajuda da produção para passar aqui um pequenino vídeo onde eu vou tentar seguir e demonstrar. Uma das questões que se coloca é como aferir se o meu saldo bancário corresponde efetivamente ao saldo conciliado. Ora, relativamente a esta questão, é uma questão importante, até porque permite verificar a saúde financeira do agente de execução. Não vou explicar aqui como é que se chega ao saldo bancário, como é que eu consigo ver o saldo, porque isso todos os colegas sabem. Portanto, relativamente ao saldo conciliado, normalmente não utilizam esta ferramenta. No menu externo fazem conciliação, bancos de conciliação e depois saldos. Está a passar aqui no ecrã, aqui têm filtros, podem escolher as contas cliente. Vamos começar por escolher uma das contas cliente e reparem, quando fazemos pesquisar, não alteramos filtros, mantemos tudo como está, carregamos no Excel, ali no ícone do Excel e é exportado depois um ficheiro. Portanto, vai abrir um ecrãzinho que diz se pretendemos abrir aquele ficheiro. Nós dizemos que sim, dizemos ok, ele vai exportar toda a informação relativamente a todos os processos judiciais e relativamente a este ficheiro, que é um ficheiro em Excel, temos várias colunas, portanto, temos a identificação dos processos, temos a identificação do processo interno ali com uma série de informação. Primeiro passo importante, gravar, guardar este ficheiro no vosso computador. Portanto, criam uma pasta a que possam aceder com facilidade. Têm que ter aqui um cuidado, que este ficheiro tem que ser gravado em Excel, portanto, por defeito aparece em CSV, portanto, vão ter que guardar como Excel. Colocam ali o nome, eu pus aqui neste caso saldos conciliados à data X, portanto, 7 de setembro foi quando retirei a informação, e vão guardar este ficheiro no vosso computador.
Este ficheiro, basicamente, quais é que são as colunas que vos interessam? É a coluna E, que diz diferença. Esta diferença tem a soma do saldo conciliado e dos pré-conciliados. Okay? Portanto, para nós trabalharmos, o que nos interessa é, efetivamente, a coluna E, que diz diferença, que vai aparecer o saldo conciliado. Eliminamos a coluna C e D, porque não vamos trabalhar com ela, estamos a fazer isto em poucos minutos. E depois vamos também eliminar a coluna D. Portanto, ficamos aqui apenas com uma coluna, que é a diferença, a coluna que tem o título diferença e que vai corresponder aos nossos saldos. Aqui, vamos ter em atenção, vamos mudar, como fiz lá em cima, mudar isto de texto para moeda. E depois vamos substituir todos os pontos por nada. Muitas vezes aqui neste ficheiro aparece 1.00, tem a ver com o formato do Excel, com o tipo de Excel que nós utilizamos, mas por uma questão de segurança é chegar aqui e alterar. Pronto, no final, e eu vou-me chegar aqui um bocadinho mais, porque tenho aqui algumas dificuldades em ver o ficheiro. Ok, vou fazer assim. Aqui, o que é que acontece? Se vocês... Agora, o que eu estou a fazer aqui neste momento é, o que estamos a passar ali no vídeo, é a colocar na coluna C o nome da conta cliente executado, ok? Porque aqueles dados que ali estão é relativamente à conta cliente executado. Vamos abrir, vamos fazer o mesmo para a outra conta cliente, ok? Portanto, temos a primeira conta, vamos já fazer a mesma coisa para a outra conta, vamos exportar exatamente como o Excel nos dá esta informação, mas agora, ele abriu-nos este Excel, nós apenas vamos agarrar na coluna E, porque é a coluna dos saldos conciliados, aquela que nos interessa. Agarramos, clicamos em cima do E para copiar a coluna, com o lado direito do rato fazemos copiar, abrimos o ficheiro anterior que gravamos e vamos colar na coluna D o saldo da outra conta cliente. Portanto, neste momento, nós já temos, vamos fazer a mesma coisa cá em cima, aparece ali geral, nós vamos mudar para moeda e vamos também ter o cuidado de substituir tudo o que são pontos por nada, para que as nossas contas não fiquem alteradas. Aqui, neste caso, não havia pontos, portanto, ele não fez. Muito bem. Neste Excel, e se repararem para o fundo da coluna, por exemplo, tem ali 1076.15, quer dizer que a soma da coluna D, que é a conta cliente exequentes, tem aquele valor. Se fizerem o mesmo na conta cliente executados, também sabem qual é o valor da conta cliente executados. Portanto, desta forma, utilizam sempre esta listagem no vosso escritório e, entretanto, já têm ali informação conta cliente executados, conta cliente exequentes. Vamos então agora inserir uma coluna para que possamos ter a informação sobre o saldo global. Ou seja, nós vamos ter o saldo global e vamos ter o saldo discriminado por conta cliente. Aqui, na coluna E, vamos fazer ali a soma da coluna C com a coluna D. Okay? Fazem a primeira, soma, e depois a seguir fazem copiar e vão copiar para todas as restantes linhas para que seja feita a soma de forma automática. Pronto. Desta forma aqui, e sempre que vocês colocarem, por exemplo, o E, aparece a soma total no fundo. Portanto, vocês reparem que ali no fundo tem a soma total. A mesma coisa na conta cliente exequentes, a mesma coisa na conta cliente executados. Portanto, a partir daqui, vocês sabem, os colegas sabem, qual é o saldo que têm, o saldo conciliado das vossas contas. E a questão que se coloca depois a seguir é, ok, então os meus saldos conciliados coincidem com os meus saldos bancários? Pronto, esta é a primeira questão. Se coincidirem, está tudo muito bem. Quer dizer que têm tudo conciliado e que está tudo certo. Outra das questões que agora pode surgir de imediato é porque que o meu saldo global conciliado não corresponde aos saldos das minhas contas cliente. Portanto, imaginemos que nós tínhamos feito aqui estas contas, tínhamos feito este ficheiro e chegamos à conclusão que o nosso saldo de conciliado não correspondia. Isto quer dizer que eu tenho movimentos por conciliar, ok? E que os meus movimentos por conciliar me estão a afetar o saldo da conta cliente. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que ir ao menu externo Bancos, Conciliação, e vamos alterar a data inicial, porque por defeito aparece sempre 30 dias, vamos alterar, eu aqui pus 2000 para ele me buscar toda a informação que está para trás e fazemos filtrar. Logo, como tenho movimentos por conciliar, neste caso, o meu saldo conciliado
nunca podia coincidir com o saldo bancário. Outra das questões que se coloca muitas vezes é como identificar processos arquivados com saldos. Portanto, eu tenho processos antigos, entretanto fechei os processos, mas eu quero saber se tenho essa situação, ou seja, se tenho processos arquivados com saldo. Se repararem, com esta listagem que nós tiramos, e tiramos aqui em muito curto espaço de tempo, na coluna N, vocês têm ali informação arquivado sim ou não. Ok? Se nós utilizarmos o filtro ali em cima, ordenar e filtrarmos pelo sim, quer dizer que estamos a selecionar todos os processos arquivados. O que é que nós vamos fazer? Vamos criar aqui uma sheet, ali no sinal mais, vamos abrir aqui uma nova folha para depois copiarmos para aqui os processos arquivados. Como já selecionámos, já filtramos os processos arquivados, vamos então copiar todas as linhas referentes aos processos arquivados. Portanto, vamos copiar tudo, só um bocadinho, para ele ir aqui copiar, ok? Vamos copiar tudo o que está aqui, porque são processos arquivados, ele foi buscar toda a informação desde que somos agentes de execução, portanto temos aqui todos os processos, e vamos então agarrar e colar na sheet, na folha 1, neste caso é a nossa folha 1, que nós criámos para este efeito. Portanto, vamos dar aqui um bocadinho de tempo, já chegamos. Isto podia ser de uma forma mais rápida, mas aqui para a apresentação eu achei que seria a forma mais fácil de vos mostrar. Agora, a seguir, fazemos colar, ok? Colar direito rato, chegamos ali e colamos. Aqui temos a informação e aqui vamos fazer uma coisa, vamos mudar o nome. Vamos pôr processos arquivados, para saber que estamos a tratar de processos arquivados. Portanto, temos uma folha só para os processos arquivados. Como eu pretendo saber agora? Se temos saldo nestes processos, o que é que vamos fazer? Vamos clicar na linha 1 e vamos em cima fazer filtrar. Ele abre logo aquelas setinhas, então eu vou selecionar tudo que tem zeros, ou seja, conta cliente exequente 0, conta cliente executado 0, e a outra será a soma dos dois, não é preciso estar a selecionar. Pronto. Estes processos são processos arquivados que não têm saldo. Então, relativamente a estes, eu posso eliminá-los. Desde já elimino-os da minha folha e vou ficar apenas com os processos que têm saldo. E já vamos ver se temos algum. Podia acontecer nem sequer termos nenhum. Se não tivéssemos nenhum, até era bom sinal. Processos arquivados sem saldo, estava tudo certo. Muito bem. Agora fazemos eliminar. Depois, a seguir, tiramos os filtros, limpamos os filtros e então chegamos à conclusão que temos estes processos aqui com saldo. Portanto, temos a identificação de quais é que são os processos em que temos saldo, temos a identificação de qual é a conta que tem saldo e, portanto, temos que olhar para eles e perceber porque é que temos processos arquivados com saldo e tratá-los. Portanto, isto de uma forma muito simples e com uma simples folha de Excel e cuja informação retiramos num único passo do CISAI, nós conseguimos ter esta informação. Por exemplo, outro pedido, como identificar processos que tenham provisões por levantar. Muitas vezes acontece, nós recebemos provisões, acabam por ficar no processo, não sabemos que as temos e nós, com este ficheiro em Excel, também podemos facilmente verificar. Ora bem, é muito simples, na coluna D, conta cliente exequentes, vamos escolher tudo o que tem saldo, ou seja, ali no filtro vamos tirar o 0. Tirando o 0, vamos ficar com todos os processos onde temos provisões. Portanto, desta forma, conseguimos perceber que processos é que temos provisões por levantar. Ok? Podíamos também fazer a mesma coisa, caso houvesse interesse, relativamente aos processos em que nós pretendêssemos saber quantias, por exemplo, os processos com elevado valor, qualquer coisa do género, também podíamos filtrar. Pronto. Outra das questões que se coloca também é para que possa encerrar as contas clientes, existindo saldo bancário, o que faço ao saldo existente. Muitas vezes temos o reporte para o helpdesk da OSAI, e depois também que o procedimento deve tomar para transferir valores para o Fundo de Garantia da Caixa. Muitas vezes o que acontece é que os agentes de execução fecham, querem suspender a sua atividade, querem ser contratados, querem encerrar as suas contas. E já agora peço só à comunicação para me fazer aqui uma ligeira paragem, se for possível. É possível pararem-me o vídeo neste momento um bocadinho? Só para eu?
Não, só um bocadinho, é rápido. Mas eu não queria deixar de dizer aos colegas. Obrigada. Pronto, o que é que acontece? Muitas vezes, o que acontece aos colegas que pretendem encerrar as contas e que pedem ajuda ao OSAE é que têm saldo bancário, mas até dizem que já nem têm processos em curso ou que já não têm processos com eles, já transferiram para o detentor do processo, eventualmente. O que é que acontece? Se nós para já temos que verificar, enquanto agentes de execução, se efetivamente os movimentos que temos, o saldo bancário que temos, se diz respeito a processos judiciais ou não, não é? Pronto. Mas nós sabemos que temos algumas situações em que não é possível identificar, pese embora as diligências que são feitas, pedimos a informação, mas não conseguimos identificar efetivamente aquele valor. O que é que acontece? Não conseguimos identificar aquele valor, vamos passá-lo para o processo de regularizações, sendo certo que sabemos que mais tarde pode alguém vir reclamá-lo quando nós já tivemos transferido o dinheiro para o fundo de garantia da Caixa. Isto porquê? Porque para encerrar contas nós temos que ter o saldo a zero. Ou seja, juros passamos para o processo de regularizações. Movimentos a crédito cuja origem nós não conhecemos, também passamos para o processo de regularizações, mas vamos fazer uma listagem para a nossa salvaguarda desses movimentos quando enviamos o dinheiro quando transferimos o dinheiro para a Caixa, quando emitimos o IUP, anexamos essa informação também para que, se alguém reclama mais tarde, possa saber que foi transferido esse valor. Agora, há aqui outra dúvida que muitas vezes é colocada pelos agentes de execução, que tem a ver com a emissão do IUP para a Caixa. Isto porquê? Porque nós vamos emitir um IUP num processo virtual. E o que é que acontece? Sendo um processo virtual, nós temos que criar um interveniente acidental a CAS, não é? Porque é virtual, mas vamos ter que configurar o NIB associado àquela entidade para que consigamos emitir o IUP. Pronto. Aqui, nesta situação, e agora eu peço à produção que possa. Muito bem, gestão NIB processos virtuais, ou seja, fazemos configuração de NIBs, gestão NIB processos virtuais e então fazemos ali no verde adicionar e vamos pôr os elementos respectivos, vamos pôr o número o NIB, vamos juntar o documento e vamos aguardar que venha a informação por parte do serviço do helpdesk de que foi aceito. Pronto, eu peço desculpa ter sido a correr, mas estou a ser pressionada para terminar, muitas outras coisas haveriam a dizer, mas espero ter sido útil da minha parte, para mim foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada, Wanda. Eu queria vos dizer também que isto vai ficar disponível no YouTube da Ordem, também porque vai ficar mais detalhado no YouTube, caso tenham interesse. Agora vamos partir para um coffee break de 30 minutos e depois espero pelo vosso regresso aqui. Muito obrigada a todos.